E aí, Hélio? Fala aí, Anderson. Tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, cara. E você? Tudo bem, cara, graças a Deus. Tava contando aqui pro pessoal aqui que já está participando aqui conosco sobre um pouquinho do que a gente vai conversar hoje aqui, né? Para o pessoal entender o que a gente vai de fato, né? Levar lá para o nosso evento, né? Então, cara, assim, queria pedir você primeiro para poder se apresentar aí, para a galera te conhecer, entender aí, né, da sua especialidade. Cara, pessoal, esse cara é muito fera. Eu acho que, assim, todos os palestrantes do evento, a gente realmente conseguiu montar um time fantástico, cada um com muito específico em sua área. Então, Hélio, se apresenta aí, cara, pra gente, o pessoal conhecer um pouquinho. E aí, pessoal? Boa tarde aí, tudo bom aí, cara? Primeiro, queria agradecer o convite do Anderson. A gente já se conhece há um tempo, mas parece que se conhece há um tempão porque a gente tem propósitos muito parecidos, né? A gente, ao longo do tempo, aí vem conversando bastante e a gente vê uma sinergia muito grande entre nossos projetos, entre as nossas atuações e é um grande prazer fazer parte aí desse primeiro congresso aí de Revolução Industrial. Bom, eu sou o Hélio Meirim, todo mundo, com exceção do Anderson, me chama de Meirim. Acho que ele me chama de Hélio só para que eu preste mais atenção no que ele está falando comigo. Aliás, só ele, a minha esposa e a minha avó me chamam de Hélio. Eu acho que é uma questão de respeito, sei lá. Você já até me chamou a atenção algumas vezes, né, Não, cara? não é chamar atenção. É Ai, ai. é só questão do nome comercial. Aham. É, a minha jornada aí nos últimos anos tem sido na área de logística. Eu tive muito boas oportunidades, trabalhei em empresas muito bacanas, trabalhei no Grupo Gerdau, entrei como trainee, saí como um assessor de diretor, depois eu fui para a indústria química, passei pelo varejo, e nos últimos anos venho me dedicando a um projeto na HRN Logística, que é o projeto do nosso negócio aqui, e a gente tem muito foco em duas verticais. Uma voltadas para ajudar as empresas a desenvolver projetos de soluções logísticas, de infraestrutura, de armazenagem, de gestão de compras, e outra vertical voltado muito para programas de capacitação. Acho que é aí que entra a nossa sinergia aí com o Anderson. Eu acredito muito que é imprescindível a gente ter a tecnologia, mas cada vez mais é importante a gente ter, junto com a tecnologia, processos e pessoas. E aí o grande barato dessa história é que a gente procura alinhar esses três conceitos na área de operação e logística. Então, lá no Congresso a gente vai estar falando bastante sobre a questão da inovação dentro da área de operações, dentro da área de logística. A gente vai falar bastante de logística 4.0, sobre as oportunidades que a tecnologia pode trazer para nossas operações de empresas pequenas, médias e grandes, né? Mas também falar muito sobre como preparar os processos e as pessoas para fazer bom uso dessa tecnologia. É, eu acho que você tocou num ponto interessante que foi daí, inclusive, que a gente começou a conversar, né, Hélio? Foi até pelo LinkedIn. Acho que já deve ter um ano já que a gente já Acho que tem sim. trocado figurinha. Eu acho que já tem já. Gente, a gente já trabalhou em alguns trabalhos, já fizemos alguns trabalhos juntos, eu e o Hélio. O primeiro trabalho ele fez um webinar com a gente fantástico, que está disponível lá no canal do YouTube da Revtech, falando sobre o Logística 4.0. Palestrei no evento do Hélio, ele tem um evento que ele já fez duas edições, que é o Logística Carioca, que tem com propósito justamente de compartilhar conhecimento, de fazer esse movimento aqui no Rio que não tinha. Esse evento dele, ele realmente, de fato, está criando uma inovação nesse conceito, porque hoje, no estado do Rio, né, não tem nenhum evento com formato que ele se propõe a fazer.
E eu tive a grande honra de fazer uma palestra na primeira edição do evento dele. Nossa, foi fantástica a interação do pessoal, foi realmente incrível. Inclusive, na última edição, que infelizmente eu não pude participar, teve até um drone voando, cara, achei fantástico. Teve sim, cara, teve sim. Nosso propósito a gente quando criou a HR Logística, eu trabalhei bastante multinacional, e aí eu identifiquei que a gente precisa compartilhar informações, né? E é o que a gente vem fazendo através do LinkedIn, através de outros canais. A gente precisa, acima de tudo, gerar conhecimento na área de logística, assim como acho que também na área de tecnologia. Muitas das vezes a gente não faz as coisas por desconhecer, então a gente também tem como propósito compartilhar informações, gerar conhecimento e, acima de tudo, conectar pessoas. E a gente vem fazendo isso aí, como o Anderson falou, em alguns projetos. Um deles é esse da Logística Carioca, que é um evento presencial, que a gente reúne a comunidade de logística para falar sobre determinados assuntos. A gente está preparando aí a agenda já para 2020. Aí, quem sabe a gente consegue trazer o Anderson de volta. Será um grande prazer. A gente tem um projeto chamado Minuto Logística, em que a gente divulga pequenos textos com conceitos de logística, que são pílulas logísticas, a gente divulga lá no LinkedIn. A gente tem um projeto chamado Logística em Movimento, que é uma parceria com o Conselho Regional de Administração, em que a gente tem vídeos. Hoje eu acabei de disponibilizar um vídeo lá no LinkedIn sobre compras. Então, acho que essa é a grande barata, a gente poder trocar e, acima de tudo, com essas trocas, aprender, né? Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar em qualquer evento, seja sentado na cadeira ou em pé falando alguma coisa, é uma grande oportunidade de aprender, e eu acho que essa é a grande missão que a gente tem lá nesse primeiro congresso aí. Se vocês derem uma olhada na programação, tem gente falando sobre RH, tem gente falando sobre vendas, então é um conjunto de saberes muito interessantes aí para esse mundo que não é novo, né? Ele já é atual, não dá para a gente dizer que é novo mundo, e que nós, como profissionais, precisamos buscar desenvolver essas competências, essas habilidades, essas atitudes. E nada melhor do que a gente ouvir outras pessoas com conhecimentos diversificados aí. Só lembrando, o evento vai ser no dia 14 de fevereiro, sexta-feira que vem, fisicamente no Rio, mas ele vai ser transmitido em tempo real para qualquer lugar do mundo. E foi o que aproximou eu e o Hélio, foi justamente que a gente sempre fala a mesma coisa. É que a Revolução 4.0, né, o pilar principal são as pessoas. Então, acho que o nosso propósito ele é muito similar. Né? A gente sempre defende a mesma ideia, que você vai ser substituído por robô? Não. Agora, se você não se atualizar, você pode ser substituído por um profissional adaptado à quarta revolução industrial. E se tratando da palestra do Meirin, que vai falar sobre logística, etc., eu queria te perguntar, Meirin, até mesmo o pessoal que está assistindo a gente entender um pouquinho do que você está levando para o evento, né? A sua palestra específica vai ser sobre logística 4.0 e como que essa revolução ela pode impactar tanto a área logística, mas também os negócios. Né? Na sua opinião, é claro que a gente tem várias vertentes hoje aí que a gente discute, inclusive o uso de drone. Hoje tem profissões do futuro, que o piloto de drone, né? E que inclusive já tem até se questionado, porque o pessoal já está criando um modelo de drone autônomo. E outro dia, inclusive, a gente fez um post aqui no Instagram mesmo da RevTech, e eu comentei sobre isso, acho que na primeira live da segunda-feira, de um drone que eles estão desenvolvendo, que, cara, ele tem um propósito de substituir aquele helicóptero que fica, por exemplo, sobrevoando o trânsito, que é hoje um dos principais problemas. O Hélio fala muito sobre isso, sobre sobre o transporte urbano, né, que hoje no Brasil é um dos principais problemas. É um tema que eu também vou te perguntar aqui rapidamente, Hélio. E essa solução ela tem como propósito
é substituir o piloto, o helicóptero, o cinegrafista que fica lá sobrevoando a cidade, falando, por exemplo, sobre as notícias ou sobre o trânsito, etc., porque você já tem um modelo de drone que pode fazer isso e reduzindo o custo. Voltando à minha pergunta, Hélio, o que você acredita que possa ser os principais impactos? Aí depois eu vou para a questão do transporte urbano. Eu acho que tem várias tecnologias, Anderson, que vão possibilitar mudanças bastante grandes aí na cadeia de suprimentos, né? Vamos pegar algumas, uma que até outro dia a gente também destacou, a questão das livrarias. Por muito tempo, as livrarias tinham estoque de centenas de volumes de livros, né? Uma variedade imensa, que precisava de um espaço gigante e que você ia lá procurar um livro e não tinha aquele livro. Hoje, isso gerava um inconveniente para a cadeia como um todo, né? Gerava estoque alto, gerava produção excessiva de alguns itens, falta de produção de outros itens. Então, você imagina, um livro vende mais, outro vende menos, gerava você ter que ficar transportando papel de vários locais. E hoje, por exemplo, com o auxílio da tecnologia, já tem algumas livrarias em que você vai chegar lá e você pede para imprimir o livro na hora. Então, essa é uma das mudanças que está acontecendo. E a gente poderia ir até mais longe, né? Já tem gente que não lê mais livro em papel e já lê somente em plataformas digitais. Então, a exemplo do que aconteceu em outros segmentos, o segmento, por exemplo, de livro é um que vai ter que modificar a cadeia logística, como foi, por exemplo, da música, né? Por muito tempo, nossos avós escutavam músicas em LPs, que eram aquelas bolachas gigantes, né? Depois, não é da minha época, mas eu vi meu avô usando. Depois passou para CD, cassete, por aí afora, e quando você para olhar para tudo isso que a gente falou, o CD, o DVD, ele nada mais era do que o recipiente para transportar aquele conteúdo. E aí, quando a gente passou a ter esse conteúdo de forma digital, a gente eliminou a necessidade de ter esse recipiente. E aí acabou o CD, né? Até o colega lá que vendia CD pirata, o negócio dele acabou, porque todo mundo assiste coisas em streaming. Se a gente avançar mais um pouco, isso vai acontecer com tênis, que vai passar a ser impresso na loja na hora, vai acontecer com a tinta, que já está acontecendo, que o cara fabrica a tinta lá na hora. Então, a tecnologia ela vai possibilitar facilidades no deslocamento dos produtos e que vai mudar drasticamente as cadeias logísticas. E a gente tem que estar atento a isso, porque se a gente não se adequar, a gente pode simplesmente negócios sumirem, como sumiu a Kodak, né? Como sumiu a Blockbuster, como sumiu uma série. Então, a gente tem que sempre olhar para a tecnologia, qual é o impacto que ela vai ter, desde lá do usuário, que é o cliente, mas vir andando no sentido inverso para ver o que vai acontecer ao longo da cadeia como um todo. Porque, no caso da Kodak, o fornecedor de filme, o fornecedor da caixinha que vinha feito, todo mundo acabou sendo afetado. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito muito que a tecnologia ela tem um papel determinante em facilitar o fluxo dos produtos, das pessoas e das informações. E o cara de logística faz isso, ele olha para esses três fluxos. Complementando aí o que você falou do tênis, fora do Brasil já tem, né? A própria Nike já faz isso. E outro dia eu postei até no próprio LinkedIn que a Nike está se propondo, ainda não lançou, mas ela está se propondo a você imprimir o seu tênis na sua casa. Né? Eu acho que você já deve ter visto isso, Hélio. O que eles pretendem fazer? Você entra no site, escolhe o modelo que você quer, inclusive você vai poder customizar o modelo, vai sair com a marca Nike, mas você vai poder mexer no modelo caso você queira. Depois que o seu modelo estiver pronto, quando você for comprar, você vai comprar aquele pacote, aquele modelo, com formato, tudo direitinho. Você vai mandar imprimir
na tua impressora, na tua casa. Usando o blockchain, você envia para sua impressora e você vai ter aquele modelo naquela hora, sem necessidade de entregar na sua casa, você comprar pela internet e entregar na sua casa, etc. Aí você pergunta, mas como que eu vou imprimir em casa se eu não tenho impressora 3D em casa? Olha só, há uns 5 anos atrás, não vou muito longe, uma impressora 3D custava muito caro. Era 50, 60, 80 mil reais, ou até mais. Hoje, você já encontra impressora 3D por R$ 1.000 e poucos. Então, a tendência é que você tenha a possibilidade de ter uma impressora 3D, não vou muito longe, não estou falando daqui 10 anos, daqui 5 anos, estou falando um prazo curto de tempo. Você vai ter uma impressora 3D na tua casa. Então, a Nike está contando com isso. Você vai ter uma impressora 3D na sua casa e você vai poder imprimir teu produto. Imagina o quanto isso não pode impactar, porque vai trazer a possibilidade de outras empresas a fazer a mesma coisa, né? Tô falando besteira, Hélio? Não, acho que é isso mesmo, e aí você começa a ver que você vai diminuir o número de veículos transitando na rua para fazer a entrega do tênis. Você vai ter outras possibilidades de, por exemplo, redes de fast food ter impressoras em que você vai lá comer o seu lanche e tem uma impressora que você pode usar e alugar naquele momento. Vai abrir um leque de possibilidades que já está abrindo, extremamente importante. E agora, de novo, né, cara, toda essa tecnologia vai precisar ter bons processos para suportar tudo isso que a gente falou e vai ter que ter pessoas pensando em como fazer isso de uma forma legal. Senão a gente acaba criando uma porção de Frankenstein aí, né? Você falou da questão do drone, isso é outra coisa também que normalmente o pessoal pergunta, né? Então, vai ter muita automação em operações logísticas e aí a gente vai perder o emprego. Pessoal, vamos ser muito sinceros, né, cara? Hoje, você tem uma pessoa para ficar carregando caixa ou fazendo uma operação que ergonomicamente não é a melhor, já passou do tempo, né? Então, vamos pegar um exemplo muito simples. Todo mundo aqui, não sei se já teve a oportunidade de ver descarregando um caminhão de tijolo. Tudo manual, o cara joga tijolo. Não é um trabalho, vamos dizer assim, salubre para uma pessoa. Isso tem que realmente ser cada vez mais automatizado para que essa pessoa tenha a oportunidade de se capacitar para fazer uma outra coisa. Então, o que eu acho que vai acontecer é que a gente tem que estar ligado nisso que está acontecendo para buscar essas outras competências, porque se você ficar só com a competência de algo manual, tirando os serviços artesanais, que esses eu acho que vão continuar, a gente vai correr a possibilidade de ser substituído por um equipamento. Então, se você parar no exemplo que você deu, de ter um repórter aéreo falando sobre o trânsito da cidade, com mais um piloto, correndo o risco do helicóptero ter algum tipo de problema, você colocar um drone, isso é razoavelmente entendível, né? Barateia o custo, tira o risco da vida humana. Então, isso é uma coisa que vai acontecer sem demorar muito tempo. Também acredito. Quando a gente fala de... Outro dia você fez um post muito interessante falando sobre a quantidade de tempo que a gente perde no transporte urbano. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de horas que a gente perde do nosso dia podendo produzir alguma coisa, podendo estar com a família, podendo estar fazendo qualquer outra coisa que a gente perde hoje nas cidades brasileiras. É absurdo. Gente, depois dá uma olhada no perfil dele, porque ele fez uma comparação, inclusive, até com países mais desenvolvidos, como Dubai, mas, assim, é absurda a diferença. Se você botar isso a longo prazo, você vê a quantidade de dias ou anos que você perde no trânsito. Diante dessa evolução que vem acontecendo, Hélio, a gente hoje já ouve falar de cidades inteligentes. Você tem o próprio, no Rio de Janeiro, não deu muito certo, mas tentaram colocar os patinetes, etc. Né? Mas o que você assim, acredita que possa acontecer para poder nos auxiliar aí diante desse problema, que é um problema real,
mas que hoje a Revolução 4.0 pode nos ajudar a resolver esse problema. O posto que o Anderson falou, existe um organismo chamado TomTom, ele monitora o trânsito de quase 500 cidades pelo mundo, né? E aí ele divulga uma estatística super interessante, com várias informações, e uma delas é quanto tempo que a gente gasta no trânsito, né? Em cada cidade. Se eu não estou equivocado, são 420 cidades, em 58 países, em todos os continentes, né? A situação do Brasil, a gente tem 5 cidades no top 50, ou seja, nas cidades em que a gente gasta mais tempo no deslocamento. Não necessariamente só pela distância que a gente percorre, né? Então, sair de Santa Cruz para o centro do Rio é uma distância considerável, mas principalmente pela questão do fluxo, que não é muito legal, né? Então, a gente, em média, aqui nas cidades brasileiras, a gente gasta por ano de 6 a 8 dias, se comparado com outras cidades do mundo, em que a gente fica engarrafado. Então, até o meu post começava se a gente gostaria de ter mais de 7 dias de férias no ano, que é o que a gente poderia ter. O que eu vejo que acontece, Anderson, é que a gente fez uma escolha por meio de transporte, talvez que pudesse ter uma outra forma de pensar. A gente deveria privilegiar transporte em massa, e a gente está falando de basicamente trem, né, metrô, e a gente fez uma decisão por privilegiar ônibus, outros meios de transporte. Então a gente precisa repensar a cidade de uma forma mais inteligente, privilegiando o transporte de massa e principalmente a integração entre esses meios de transporte. Então, várias outras cidades do mundo, você tem as grandes distâncias sendo percorridas por trem e metrô, você tem hubs onde as pessoas dali descem e pegam outros meios de transporte, parecido com o que a Central se propõe, né? Aqui no Rio, desce todo mundo na Central, o cara pega o metrô, pega o trem, e aí esse transporte tem que ser de boa qualidade, com uma boa capilaridade, né? E tem que ter uma boa integração. Então, só para a gente traçar um comparativo, aqui no Rio nós temos 3 linhas de metrô, né? Curiosamente, a linha 1, 2 e 4, a 3 por alguma razão, deve ter sido alguma razão, não sei por que não existe, né? Você vai para Paris, você tem 14 linhas de metrô. Então, isso faz diferença. Aí você fala assim, mas a gente está falando de um outro país, de outro patamar. Não, cara, você vai para São Paulo, tem outra configuração de mobilidade urbana. Então, acho que a tecnologia vai auxiliar nisso, mapeando melhor os fluxos, mas eu acredito que nessa questão aí de mobilidade tem 3 atores aí que sempre que eu falo sobre isso eu gosto de lembrar. Tem, claro, o poder público para melhorar essa questão da infraestrutura do transporte público, mas tem também a questão das empresas, que eu tenho muita dificuldade em entender, porque muitas empresas ainda no século XXI querem trabalhar de 8 às 5, e isso gera aumento de fluxo nesses horários, não dá para entender. E tem também, cara, desculpa, a questão do cidadão. A gente também atrapalha a mobilidade urbana. O cara que para o carro para deixar o filho na escola, o cara que para o carro rapidinho para comprar o remédio na farmácia, o cara... Então, acho que se a gente melhorar essas 3 coisas com o auxílio da tecnologia, a gente consegue, de repente, amenizar essa situação. Hoje, você falou sobre São Paulo, cara, São Paulo tem muitas iniciativas. Porque, assim, hoje no Brasil você tem muita discrepância quando você fala de um estado para o outro, né? Em São Paulo, por exemplo, eu estava até conversando outro dia em um outro evento que eu participei, lá você já tem startups que você aluga o teu carro, né? O outro advento do transporte e que veio diante da Revolução 4.0, né? É o compartilhamento de recursos, né? Lá você pode cadastrar o seu veículo nesse aplicativo dessa empresa e você tem pontos específicos que você deixa o seu veículo. Vamos supor, se você usa o seu carro para você aí se locomover até o seu trabalho, você pode deixar o seu veículo em um posto específico e o aplicativo vai dizer para a pessoa que quer alugar o seu veículo ou algo do tipo,
aonde que está. Então você vai deixar ele lá, a pessoa vai alugar o seu carro, você vai deixar ele disponível. Quando você sair do seu trabalho, você pode dizer que você determina um horário que o seu veículo vai estar disponível. Quando você sair de lá, o seu carro vai estar disponível para você usar. Mas só que naquele período, naquelas horas que você estava no trabalho, em vez do seu veículo estar parado numa garagem ou algo do tipo, ele vai poder estar gerando renda para você. A outra coisa fantástica, né, Hélio, que está vindo e que lá fora do Brasil já é muito popular, mas que está chegando aqui no Brasil, né? Pode falar. Nesse sentido aí, você vê como é que alguns outros segmentos serão afetados, né? Por exemplo, você está falando de carro, você pega hoje o nosso modelo de seguro de automóvel. Nosso modelo de seguro automóvel, grande parte das vezes você paga por 365 dias no ano, seja o carro rodando ou não. Se você parar para pensar, o seu carro e o meu e de quem tem carro corre risco de seguro quando ele está se movimentando. Então, já existe uma tendência muito forte de o seguro ser cobrado quando você estiver expondo o carro ao risco. Então, se você tiver, seu carro está parado na garagem, ele tem um índice de risco menor, ele vai ser tarifado naquele momento com custo menor. O seu carro está rodando, aumenta o risco, ele vai tributar mais. O seu carro está rodando numa área de risco, ele vai aumentar. Então, assim, os modelos de negócio, eles vão ter que se adequar a esse tipo de coisa. Ninguém mais vai comprar um seguro para ter 365 dias pagando um seguro de carro, sendo que grande parte do seu carro está parado, guardado na garagem. Então, de novo, a gente volta lá àquela pergunta inicial, cara. A gente tem que entender como é que a tecnologia vai mudar esse negócio. O seguro de carro é você vai ter um seguro on demand. Cara, eu quero pagar o seguro para esse percurso aqui. Eu vou fazer uma viagem, eu quero pagar o seguro. No resto, eu não quero. Isso, em alguns lugares, já é possível. Olha, é impressionante para você ver que como quando muda, né, uma determinada coisa afeta diversos outros modelos de negócio, né? Quando a gente está falando de drone, a quantidade de coisa que o drone pode fazer e que vai, né, favorecer, e a quantidade de coisas que a tecnologia e essa revolução tem trazido e tem impactado. Agora, assim como eu e o Hélio falamos sempre, né, dentro a gente sempre fala que o pilar principal dessa revolução é você, são as pessoas. Por quê? Sem pessoas você não tem tecnologia, sem pessoas você não tem robô, sem pessoas você não tem drone. Só que a gente precisa cada vez mais se adaptar a essa revolução. Eu falo isso porque a quarta revolução industrial ela meio que foi avisada, porque as anteriores, se comparando às outras, as pessoas não tinham acesso à internet para poder conhecer o que estava sendo impactado, ou não. Essa a gente sabe, porque hoje a gente tem internet, está sendo avisado, a gente está aqui falando o que vai mudar, o que não vai. Então, um evento como esse que a gente vai fazer na sexta-feira que vem é justamente para isso, para dizer para vocês o que está impactando, o que vai impactar e ainda fornecer ferramentas para que você possa se preparar. Porque existem diversas formas de você fazer essa preparação. Então, os profissionais que vão estar lá são várias áreas diferentes, porque, de fato, todas as áreas vão ser impactadas. Hoje a gente está conversando aqui sobre logística, mas a gente ainda vai conversar sobre vendas, a gente já conversou sobre inovação, a gente ainda vai conversar sobre liderança. Então, ou seja, vai impactar exatamente tudo. E a única maneira da gente conseguir se manter adequado e atualizado é a gente buscar conhecimento. O conhecimento ele tem que ser contínuo. Não dá mais aquela ideia de que você fez faculdade e você não precisa mais estudar. Isso não existe mais. Hoje a gente precisa estar o tempo inteiro estudando. Olha só, está eu e o Hélio aqui. Nós somos dois estudiosos, porque eu já participei de evento do Hélio, ele já participou de evento meu, a gente está sempre aprendendo um com o outro. E não existe mais essa ideia de que eu sei tudo. Isso já não existe, mas não existe mais, né? Então, ou seja, vai ser um evento único, no formato único. Então vai ser dia 14, próxima sexta-feira, vai começar às 9 horas, centro do Rio, para quem for do Rio, e transmissão em tempo real para quem não for do Rio, para você acompanhar de qualquer lugar
do mundo, tá? O que você deixaria de recado final aí para o pessoal, Hélio? Já esgotou, inclusive, até nosso tempo aqui. Bom, eu queria reforçar o convite do Anderson. Eu acho que, como o Anderson falou, e é o que a gente toca, a gente vive num momento em que a gente tem que aprender a aprender o tempo todo. Eu costumo dizer que aprender é igual andar de bicicleta, se você parar de pedalar, cai. Então, acho que é uma oportunidade fantástica. Normalmente, o carioca reclama que não tem muito evento bacana no Rio, que as coisas bacanas acontecem em São Paulo, que o Rio está isso, está aquilo. Acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de também a nossa cidade mostrar que a gente consegue fazer bons eventos. Eu tenho acompanhado diversos eventos bacanas no Rio. Então, tá pertinho, cara, você tá próximo lá. É um valor bastante acessível, eu acho que, todo mundo, é um investimento. Eu costumo dizer que toda vez que você vai aprender alguma coisa, é um investimento. Então, acho que assim, cara, é uma possibilidade de você ouvir coisas interessantes que vão te ajudar a ampliar a sua competência, conhecer pessoas e fazer ligações que também vão te ajudar, porque o evento não se esgota quando as cortinas fecham, esse negócio é vivo, né? A gente continua se comunicando, você passa a conhecer uma outra pessoa, então você é uma pessoa que quer se aprofundar em vendas, você vai conversar mais com o cara de vendas. Eu acho que é uma oportunidade fantástica da gente poder trocar informação e juntos irmos construindo aí esse patamar de conhecimento. E quanto mais gente a gente tiver, mais rico fica o evento, mais bacana fica a troca. Então, fica aqui o meu convite aí para o pessoal, não só para ir lá conversar sobre logística, sobre vendas, sobre RH. Eu acho que o Anderson foi muito feliz quando ele escolheu algumas temáticas que, mesmo parecendo que estão separadas, elas têm várias áreas de interseção e eu tenho certeza que vai ser um evento muito rico. Eu, por exemplo, vou ficar extremamente atento lá nas outras palestras para aprender mais um pouco também. Realmente, os temas eles se complementam, né? Realmente ficou um formato realmente muito, muito bacana. Bem, gente, então é isso. A gente encerra então a live de hoje. Amanhã a gente vai estar conversando com a Ellen Vivanco, tá? Que é especialista em liderança. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança 4.0, tá? O que toda essa revolução está impactando aí na parte de liderança, para você entender como que vai ser o evento, o que a gente vai estar conversando lá sobre isso, ok? Hélio, muito obrigado, cara, por participar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter aceito esse desafio de participar desse evento com a gente, tá? Gente, o Hélio é super disposto aí. Procurem ele aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Procurem sobre o evento dele. Eu já fui, excelente. Então vale a pena também, principalmente se você for de logística, tá? Deixo aí o meu convite para vocês, assim que ele lançar a próxima agenda. Vale a pena e eu espero poder participar do próximo evento dele. Gente, muito obrigado. Hélio, muito obrigado. E eu aguardo vocês amanhã na próxima live. Grande abraço, Falou, Hélio. pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.